Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, nós no canal do YouTube, pela Norte Rios. É um imenso prazer estar com vocês aqui. Satisfação imensa de estarmos toda terça, toda quinta no lançamento do Star Planner, com lives incríveis, com convidados fantásticos. E hoje a gente traz um tema muito bacana, e vou começar com um texto para vocês. Muitos desejam ser amados, respeitados e conquistar a disposição de todos para realizar mais e melhor. Se você também é assim, então este é um conteúdo que vai te tocar. Afinal, organizações são pessoas, gente que sente, que chora, que ri e que também quer ir além e ao infinito melhor de si. Mas cada um de nós tem o seu jeito de ser, o seu olhar, a sua forma de conquistar e de ser conquistado. Mas cada um de nós tem o seu jeito de ser, o seu olhar, a sua forma de conquistar e ser conquistado. Entender o outro é a chave para abrir as portas que tanto te resistem. A chave está com você. Que tal iniciar a jornada para aprender e pegar e usar o seu instrumento especial? Estamos começando mais uma live do Star Planner. A estrela do planejamento é você. Venha conosco, venha ousar a participar de um evento incrível de planejamento estratégico, com 3 dias de conteúdos sobre a educação, com mais consultoria, com mais assessoria. É um evento fantástico, ninguém pode perder. E para falar sobre isso, eu vou chamar Eurípides Amorim. Eurípides, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Muita emoção, nossa equipe está aqui com todo vapor, a galera está na rua, está ligando, está falando com os secretários, está mandando mensagem para os prefeitos, está dizendo, olha, essa é a hora, essa é a vez, nós temos um produto incrível para te apresentar, que é o planejamento estratégico, subsidiado aí pelo ICMaster, na figura da Keila Figueiredo, presidente. O ICMaster é de Goiânia, fez um trabalho incrível de uma pesquisa onde demonstra que, nesse atual momento de pandemia, o que os municípios precisam para enfrentar esse momento chama-se planejamento, gestão e liderança. Por isso que você está aqui. E eu queria que você me ajudasse a convidar o professor Wesley, outra pessoa que nós encontramos nessa trajetória do Star Planner, que topou apoiar o ICMaster, que topou apoiar o Pará, trazendo ferramentas incríveis, fazendo um monte de prêmios, doações. Esse é o sentimento do Star Planner, viu, Eurípides? É o sentimento de tributo a todos os educadores que foram, que são guias no céu, que nos guia, que nos fortalece e dá força para nós continuarmos aqui na Terra fazendo o trabalho e a continuidade do legado que muitos deles deixaram, seja eles aqueles que faziam a vigilância, que cuidavam da alimentação das crianças, que cuidavam da limpeza da escola, do administrativo, dos secretários, nossos técnicos. Então, nossa honra a todos que se foram, mas que nos dão a força necessária para nós fazermos esse momento. Então, é com a força da gestão, é com a força da liderança, é com a força do planejamento estratégico, é com a força da consultoria e da assessoria que a gente acha que todos aqueles que estão à frente do desafio de entregar a educação paraense, que a gente precisa fazer esse evento. Você é a nossa estrela hoje, chame o professor para compor aqui conosco e abrilhantar essa noite. Ô, Diana, obrigado, boa tarde os seguidores aí do canal da Norte Rios. Muito feliz por estar aqui nesse momento, contribuindo com esse evento que vai ser, como você disse, vai ser espetacular, de 21 a 23 aí de abril. E hoje eu só tenho que honrar, né? Honrar esse espaço, honrar essa oportunidade. Estou aqui no estúdio do Conexão Xingu também, que é um espaço que a gente entrevista empreendedores, pessoas visionárias, que têm sonhos. E você falou uma coisa muito bacana aí agora, quando fala que empresa, organizações, elas são feitas de pessoas, né? Então, de fato,
uma organização, uma empresa, ela é feita de pessoas e processos, né? E o nosso convidado de hoje, ele vai falar não só de pessoas, mas também vai falar de perfil, de processo, e como você se tornar realmente um profissional da performance. Então, aqui eu estou muito honrado em mediar essa entrevista, de contribuir com esse evento, porque, de fato, todos nós temos um espaço no céu, um espaço no universo para que a gente, de fato, brilhe, né? Mandela já dizia que todos nós viemos para brilhar, todos nós. Então, falta um ser humano brilhar, é apenas tirar esse medo, essa inércia e o seu brilho fazer com que outras pessoas inspirem esse brilho também a impactar outras pessoas. Então, o Star Planner vai, de fato, entregar isso e vai revolucionar os novos gestores de educação. Então, muito obrigado. E aqui eu quero convidar o nosso professor Wesley, um profissional renomado na área de gestão, na área de mapeamento de perfil. E aí eu descobri há pouco também, né, que tem até parente em Altamira, então está conectado aí com o sangue do Xingu. Professor Wesley de Professor Wesley, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui no canal, é uma honra tê-lo acompanhando o nosso projeto, depositando a sua confiança, o seu tempo, depositando o seu currículo, a sua história, o seu conteúdo assim, para a empresa Norte Rios, para a educação paraense. É uma honra imensa tê-lo aqui neste processo, contribuindo com cada um dos gestores desse Estado. Nós temos certeza que esse evento vai marcar a história de vida dos gestores, das equipes da Secretaria de Educação, que é um momento ímpar, que é o momento da pandemia. Hoje eu postei no meu status, não é uma questão de felicidade, é uma questão de não deixar a tristeza nos pegar. Então, assim, a gente fala muito emocionado todo dia, com muita força, levanta, põe a maquiagem no rosto, veste a melhor roupa e diz: eu vou viver mais um dia, estou grato pela vida que Deus me deu e eu vou contribuir de alguma forma para aqueles que se levantam também, estão entregando alguma coisa para o outro. Seja o pão, seja o remédio na farmácia, seja o apoio aos doentes nos hospitais. Então, todos nós temos um papel fundamental nesse momento, seja a mãezinha da gente que faz o café da gente, ou aquele que limpa a casa da gente, enfim. O mundo precisa dessa alegria, precisa que a gente não deixe a tristeza nos abater. E é por isso que nós estamos com essa força toda, com essa energia toda para esse evento. Seja bem-vindo, professor Wesley, estamos honrados em tê-lo aqui. Obrigada pela sua presença, obrigada pelos presentes que virão aí e obrigada pela sua presença, que é um presente. Obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de iniciar aqui também fazendo o meu agradecimento. Eu tenho uma frase que eu digo muito, né? Servir é uma honra. Então, estar próximo de pessoas e ajudá-las é, para mim, uma imensa alegria. Eu também queria dizer que existe uma outra alegria que eu compartilho com as pessoas que estão aqui presentes, porque eu tenho uma carreira dupla na minha vida, uma carreira que se iniciou em 1990, estamos completando, portanto, 31 anos já agora, né, de história. E essa carreira tem a ver com consultoria e com magistério. No magistério eu comecei na escola do Sebrae, em Minas Gerais, e na consultoria cuidando de reformulações organizacionais em 23 estados brasileiros que eu conheço a sua cultura, conheço a sua história, inclusive o estado do Pará. E, então, eu preciso me apresentar um pouco melhor, porque para fazer tudo isso, nós tivemos que também trilhar uma busca pelo conhecimento. Eu sou formado em administração de empresas, sou bacharel em administração de empresas, eu tenho 4 pós-graduações, inclusive em ciências políticas. Eu tenho um mestrado em administração de empresas no Brasil,
feito no estado do Rio Grande do Norte, na Universidade Potiguar, onde eu também fui professor durante 5 anos. Tenho também um mestrado que eu não consegui convalidar no Brasil, mas estudei em Assunção, no Paraguai, na Universidade Autônoma de Assunção, onde lá fiz um mestrado em estratégia empresarial. E andei bem, mas decidi não concluir um doutorado também em administração. Fiz 72 cursos de extensão na área de comportamento humano, psicologia, todos os cursos de extensão, porque eu comecei a ficar muito intrigado como as pessoas decidem a favor ou contra qualquer projeto, ele estando certo ou estando errado. Percebi exatamente aquilo que foi dito aqui no começo. Organizações são pessoas, e são as pessoas que fazem diferença. E então, muitas vezes nós entramos em projetos, nós entramos em gestão, nós entramos em situações as mais diferentes, achando que se nós fizermos tudo certinho, vai dar tudo certo, e muitas vezes nós nos decepcionamos. Isso aconteceu comigo diversas vezes em sala de aula, nas várias universidades que eu estive ministrando. Era muito comum, nós tínhamos, por exemplo, às vezes 4 ou 5 turmas de uma mesma capilaridade, e então eu ministrava uma aula e lá era assim, amado, querido, as pessoas estavam eufóricas com aquilo que estava sendo dado, e então eu ia para outra sala, ministrava do mesmo jeito, com o mesmo fervor, mas as pessoas detestavam. Eu começava a me perguntar, mas o que eu fiz de diferente? O que eu fiz de errado? Não é que é errado, é que as pessoas eram diferentes. Elas tinham olhares diferentes, elas tinham perspectivas, exigências diferentes. E eu estava me comportando da mesma forma com pessoas diferentes. E isso atrapalhava o meu progresso. Isso aconteceu também no mundo das organizações, no mundo das empresas. Eu chegava e fazia um projeto, começava a executar, tentando fazer a transformação acontecer. Em algumas situações davam muito certo aqueles projetos, aqueles esforços. E então, chegávamos em outras organizações, o problema era o mesmo, tentávamos resolver, mas não acontecia. Porque pessoas são pessoas, e pessoas são diferentes, enxergam diferentes, têm resistências diferentes, tem jeito de você falar com elas diferentes. Eu não conseguia entender isso, até que eu comecei a estudar esse assunto mais profundamente. Começamos a olhar isso com aquela ânsia que eu sempre tive de descobrir, e começamos a perceber exatamente isso. As pessoas são diferentes, cada um tem um olhar diferente. Você, como gestor de educação, também se depara com essas situações. Você talvez chegue ali um pouco inocente na primeira vez para gerir a sua pasta, gerir uma escola ou um grupo de escolas, e os seus sonhos estão ali, seus projetos políticos estão ali, mas, por mais que você se esforce, você vai se deparar com a mesma situação, você vai se encontrar com pessoas, gente, que pensa muitas vezes diferente ou reage de uma maneira diferente, e isso vai te ajudar ou vai te atrapalhar, exatamente como aconteceu comigo. As organizações, portanto, seja ela uma escola, seja ela uma prefeitura, seja ela uma organização privada, uma estatal, seja lá o que for, são exatamente isso. Pessoas, seres humanos. Eu senti isso de maneira mais forte quando comecei a ter meus filhos. Eu tenho 4. Cada um deles é de um jeito diferente. Cada um deles tem uma linguagem diferente, tem um sonho diferente, entende as coisas de uma forma diferente, porque pessoas sentem diferente, esperam diferente, elas almejam coisas diferentes. E você, de repente, precisa se comunicar com as pessoas, porque nós somos seres sociais. Ou seja, nós vivemos em sociedade, precisamos uns dos outros,
e nos comunicamos. Mas o fato é que, embora nós sejamos seres que somos parecidos, nós temos ouvidos diferentes. Embora a nossa orelha possa parecer diferente, mas a linguagem de cada pessoa é diferente. E então eu comecei essa busca, né? Eu vivia muito o lado técnico, muito o processo de como fazer, mas o fato é que existe essa coisa inerente e decisiva. Pessoas decidem o jogo. E como compreender pessoas? Quando eu comecei a estudar, portanto, esse tema de maneira bem mais profunda, eu me deparei com o mundo dos testes, me deparei, portanto, com a teoria de um dos gênios da humanidade, chamado Marston. Marston era um pós-doutor em psicologia nos Estados Unidos, que em 1928 lançou um livro muito, muito interessante, chamado As Emoções das Pessoas Normais. Marston basicamente estava dizendo o seguinte: olha, todos os estudos da psicologia até aqui, da psiquiatria até aqui, das questões comportamentais até aqui, estão levando em consideração apenas aquilo que acontece com as pessoas que estão doentes, emocionais, psiquicamente, psicologicamente. Mas e as pessoas que não estão doentes? Aquelas que produzem, aquelas que estudam, aquelas que trabalham. Como são as emoções dessas pessoas? Marston se debruçou sobre isso, estudou isso em profundidade e começa a ver, portanto, nos seus estudos, que desde tempos imemoriais o ser humano sofre com isso ou acha soluções nisso. Entender pessoas. Entender como fazer com que os ruídos de comunicação não ocorram. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que pessoas que têm uma oratória muito boa, ou pessoas que têm uma facilidade de se comunicar com as outras pessoas, normalmente são muito bem-sucedidas. Elas não necessariamente são extrovertidas, mas são pessoas que têm uma facilidade de comunicar, de relacionar, de interagir, de tocar o coração da outra pessoa. Então, há uma primeira grande conclusão que eu gostaria de compartilhar com você. Todos nós somos seres diferentes uns dos outros. Você é um ser único, é um ser especial, se você conseguir se enxergar. E, principalmente, se você conseguir enxergar como é o outro, como o outro enxerga a realidade, como o outro reage à realidade, você pode se preparar muito melhor para envolver as pessoas naqueles que são os seus projetos, que são as suas intenções, de maneira que essas pessoas entusiasmaticamente vão entrar no seu projeto, nos seus sonhos. Aliás, de uma maneira geral, é como a gente pode parar para pensar. O que é que o gestor faz? O gestor, seja da área que for, inclusive o gestor de educação. A grosso modo, o gestor, ele planeja, ele estuda os cenários, ele, portanto, sonha em realizar coisas, ele almeja, num determinado tempo, numa determinada condição de forças e recursos, realizar determinados projetos. E então ele, diante daquele planejamento, ele vai tomar uma série de decisões. E com essas decisões tomadas, esse gestor precisa começar a implementar as coisas. No que ele começa a implementar as coisas, ele vai se deparar com a grande realidade. Implementar significa você conseguir gerir todos os tipos de recursos, e o principal deles são os recursos humanos, as pessoas. Você, como gestor educacional, vai gerir, portanto, professores, você vai gerir pessoas que vão cuidar das estruturas educacionais, pessoas da área burocrática, você vai gerir, portanto, também alunos, você vai gerir as famílias dessas pessoas, porque todas elas estão ali interessadas, direta ou indiretamente, no que você está fazendo, e essas pessoas vão reagir de uma determinada maneira.
Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o próprio professor é alguém que precisa entender também de gente. Afinal de contas, o professor é aquela pessoa que está ali para encantar outros rumo ao conhecimento. E dependendo do jeito que o professor falar, ele vai encantar ou vai decepcionar. Por exemplo, eu, como professor, muitas vezes estava ensinando de uma maneira muito técnica. Isso dá muito certo quando nos diz que nós encontramos pessoas que são conformes. Conformes são aqueles tipos de pessoas que gostam de regras, padrões, normas. Normalmente, esses profissionais que são conformes são muito bons em cálculos, são muito bons em física, coisas nesse sentido, porque são regrinhas, pessoas adeptas a regras, pessoas que gostam de normas. Então, quando você tem uma aula deste formato, então, naturalmente, as pessoas que têm este tipo de comportamento começam a aderir muito mais ao processo educacional. E então, se você, de repente, vai para uma outra turma e você, então, agora encontra lá um monte de pessoas que têm um perfil influente, ou seja, pessoas mais alegres, mais espontâneas, mas pessoas que não têm muito foco. Pessoas que têm uma habilidade de comunicação, mas não têm uma habilidade muito bem de cálculo, porque não é nata delas, do comportamento delas. Essas pessoas precisam ter uma aula mais festiva, uma aula mais alegre. Na semana passada, nós estávamos justamente fazendo um treinamento para mais de 1.000 pessoas, e, na verdade, não foi um treinamento, foram 4. Ou seja, falando a mesma coisa em 4 linguagens. Por que 4 linguagens? Porque são 4 tipos essenciais de pessoas. Essa foi a grande descoberta de Marston. Na antiguidade, lá nos tempos imemoriais da Grécia, ou até anteriormente, as pessoas estavam ali, né, os líderes estavam ali, precisando tomar uma decisão básica. Quem eu vou escolher? Com quem eu vou falar? Quem vai caminhar comigo? E o gestor, todos os dias, está tomando esse tipo de decisão. Quem é que eu vou colocar como meu subsecretário? Quem eu vou colocar como diretor da escola? Essas pessoas, elas precisam ter determinadas características comportamentais. No mundo das organizações, nós temos, inclusive, uma expressão muito interessante para descrever isso. Normalmente, nós escolhemos pessoas pelo seu conhecimento, mas demitimos pelo seu comportamento. Ou seja, às vezes a pessoa tem um currículo sensacional, tem a formação sensacional, às vezes ela recebeu todas as indicações possíveis, mas na hora que ela começa a fazer, ela traz muitos problemas, ela traz muitas decepções, e o inverso também acontece. Muitas vezes a pessoa não recebe todas as indicações, ela não tem talvez toda a formação, mas quando ela bota a mão na massa, as coisas acontecem porque aquela pessoa tem um comportamento certo para fazer aquelas coisas. Então, Marston estava dizendo o seguinte: uma decisão muito importante que qualquer líder, qualquer gestor tem que tomar é quem eu vou escolher. Em outras palavras, ele dizia o seguinte: se tem uma coisa importante que você, enquanto líder, tem que fazer, e muito decisivo, é você escolher a pessoa certa para o lugar certo, na hora certa, do jeito certo, para que esta pessoa, então, faça assertivamente aquilo que tem que ser feito. São essas pessoas que vão ser encantadoras de outras pessoas. São essas pessoas que transformam realidades. Quando nós escolhemos as pessoas, às vezes maravilhosas pessoas, mas as colocamos numa posição errada, estas pessoas entram em estado de sofrimento. Eu costumo dizer aquilo que o próprio Marston dizia: como é que você encara o ser humano? O ser humano era encarado no início do século XX, pela maioria dos líderes até então, como máquinas. E veja que até em termos de gestão, hoje em dia, nós dizemos que
existem exatamente organizações mecanicistas e organizações orgânicas. O que é uma organização mecanicista? É aquela organização que basicamente olha para o ser humano como se fosse máquina. Olha, você tem que chegar às 8 horas. A aula vai começar às 7 da manhã e termina às 11. Eu tive uma oportunidade, há alguns anos atrás, de visitar um projeto do governo do Canadá, educacional, que trata o ser humano como um organismo vivo, em que você verifica, inclusive, a tipologia das provas para a tipologia do comportamento que aquela pessoa é mais forte nela. É quando aquela pessoa ela é olhada, assim também, inclusive, considerando o seu biorritmo. Todos nós temos biorritmos diferentes que variam ao longo do tempo, então o ensino se torna muito mais assertivo. Quando nós começamos a olhar tudo isso, como eu disse no começo aqui do que estávamos falando, nós nos deparamos, portanto, com o mundo dos testes, em especial com os testes de Marston. Marston, portanto, indicou ou criou aquilo que nós chamamos hoje de DISC. O DISC é basicamente a diferenciação do ser humano em 4 tipologias. Em outras palavras, para Marston, a primeira relação que existe é se você é dominante ou não. Uma pessoa dominante, basicamente, é uma pessoa que quer muito realizar coisas, tem uma atitude imensa para realizar. Mas, quanto mais ela quer realizar, mais ela aceita correr riscos. Essas pessoas são, muitas vezes, explosivas, são nervosas, mas têm uma energia imensa. Acredite, para você falar com essa pessoa, tem um jeito de falar. Para você conseguir que essa pessoa chegue mais longe, tem um jeito de você conseguir tocar o seu coração. Então, por exemplo, para o dominante, se você passar desafios, metas, se você, portanto, chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, eu duvido que alguém aqui chegue a tal posição em tanto tempo. Ou seja, essa pessoa começa a se desafiar. Que duvido o quê? Eu sou capaz. Vou provar que chego lá. Principalmente se tiver um prêmio. O dominante começa a agir. Então, se eu estou diante de um dominante, eu sei que eu já estou diante de uma pessoa que tem uma capacidade de realização e muitas vezes uma capacidade de liderança muito grande. Mas, se eu tiver, por exemplo, perto de alguém que é influente, o que essa pessoa quer fazer? Ela quer influenciar, promover ideias, promover relacionamentos. Essa pessoa se preocupa muito, muito, muito com a sua imagem social. Ela é cheia de amigos, fala facilmente e gosta, portanto, da alegria. É muito comum, por exemplo, que esse tipo de pessoa dê tanto valor à felicidade e não dê tanto valor à realização. Dá valor, portanto, ao momento, às realizações, ao meu relacionamento com você. E para esse tipo de pessoa, tem um outro jeito de você conversar, um outro jeito de você tocar a sua alma. Nós temos, portanto, segundo o Marston, um terceiro tipo, que é o S, que em inglês quer dizer planejador ou planejamento, aquela pessoa que tem uma capacidade de imaginar, uma capacidade de antever, mas ela busca segurança a todo instante. Ela busca, portanto, ser estável. Ela busca, portanto, simplesmente não viver em conflitos. E então, embora essa pessoa consiga enxergar os mínimos detalhes, todas as nuances, enxergar, inclusive, futuras consequências para não brigar com você, então essa pessoa vai ceder em busca da paz, da segurança. E essa pessoa, portanto, costuma ter uma grande dificuldade de realização. Nós chamamos, inclusive, um outro nome para os estáveis de calmos apoiantes. Já viu aquela pessoa extremamente ajudadora, calma, costuma ser muito feliz? É incrivelmente bom conviver próximo de uma pessoa dessa. E, principalmente, obter conselhos de uma pessoa dessa. Mas dificilmente você vai colocar uma pessoa dessa para ser realizadora ou ser líder
e ela vai conseguir ser, se ela não tiver uma outra habilidade também junta, comportamental. E Marston, portanto, chamava o quarto tipo de conforme. O conforme tem uma ligação muito grande com as regras da vida. Ele quer saber, ou essa pessoa quer saber, quais são as regras. E, diante disso, essa pessoa quer ser perfeita. Ela não quer errar. São 4 tipos. Marston, portanto, criou o DISC com as primeiras letras desses tipos, ou seja, D de dominância, I de influência, o S de estável em inglês, portanto, DISC, C de conforme. DISC é exatamente isso. Então, quando nós fazemos os testes com as pessoas, nós passamos a enxergar com quem estamos lidando, qual é a receitinha de bolo comportamental dessas pessoas, e possamos, portanto, diante disso, começar a tomar decisões, as mais diferentes. Por exemplo, no mundo empresarial, nós montamos equipes de alto desempenho usando esses testes. Principalmente os mais requisitados são montagens de equipes comerciais. É muito comum, por exemplo, nós remontarmos aquelas equipes que têm o perfil exato, né? Normalmente, grandes vendedores, eles têm um perfil dominante alto e influente também alto, acima de 60%. E quando você junta essas duas características, mesmo que a sua estratégia comercial ela não modifique, as vendas sobem, porque a pessoa vai lá e não perde nenhuma oportunidade, encanta as pessoas e fazem as coisas acontecer. Se eu coloco alguém para um descritivo específico de função que a pessoa não tem aquilo, normalmente ela tem dificuldade de realizar. Isso em 1952, aproximadamente, seguidores de Marston começaram a estudar como é que eram as funções, ou seja, como é que eram aqueles perfis daquelas funções específicas que eram encantadoras, que realizavam muito. E aí surge uma vertente do DISC chamado MBTI. O MBTI é exatamente o descritivo do DISC aplicado a funções. Alguns dos estudiosos do MBTI, inclusive hoje, usam essa metodologia para fazer análises de aquilo que a pessoa vai ser no futuro. Né? Você já deve ter visto algum tipo de teste desse assim. Olha, vamos ver o que o meu filho vai ser. Então, você faz ali o teste, olha, isso aqui é um perfil de uma pessoa que vai ser engenheira, isso aqui é uma pessoa que vai ser um ótimo professor, e aí a pessoa cresce, chega lá e realmente Realmente ela se dá muito bem. No entanto, a partir dos anos 1980, uma série de testes que tem a ver com a análise mental, né, ou seja, do desenvolvimento da mente humana, concluiu que pessoas só podem fazer esses testes como o DISC depois dos 15 anos, ou seja, antes dos 15 não é razoável que a pessoa faça os testes. Eu queria dizer para você que está aqui conosco em nossa live, que quando você começa a entender as outras pessoas, inclusive pelas suas tipologias comportamentais, você começa também a poder saber até o tom de voz que você vai poder usar com aquelas pessoas para que elas sejam mais próximas de você, ou mais próximas do seu projeto, ou mais próximas de serem motivadas. O que é a motivação, gente? A motivação tem a ver com a junção de duas palavras, motivo mais ação. Ou seja, o que é que faz as pessoas agirem? Ou seja, ter motivo para agir. Quando você descobre as motivações, então você começa a saber como fazer. Em 1918, um dos professores de Marston, ele basicamente estudava as motivações humanas. Inclusive tem um livro com esse mesmo nome, né, As Motivações Humanas. E foi muito estudado, inclusive por Marston, e no teste diz que a gente considera isso também. O que é que motiva cada ser humano? O que é que move, portanto, cada ser humano?
Quando você começa a fazer os testes e você descobre o que move cada pessoa, você agora tem uma arma imensa na sua mão, poderosíssima na sua mão. Você sabe como tocar o coração de cada pessoa. No nosso momento em que estaremos juntos, fazendo o nosso encontro, explicando como é que se faz cada coisa dessa, como é que você lê o teste relativo a essas questões todas que eu mencionei aqui, você vai começar a desenvolver a habilidade, inclusive, do jeito de olhar, do jeito de falar, do jeito de tocar, e você vai ver como isso funciona impressionantemente. Eu sinto apenas uma pena que o tempo que nós temos aqui dessa nossa live seja tão pequenininho. Talvez seria maravilhoso se a gente pudesse esticar o tempo, não é? Ter aqui umas 10 horas, uns 2 dias, uma semana, quem sabe, para a gente conversar profundamente. Mas no workshop, nós vamos ter um tempo maior para explicar isso com mais detalhes, mais nuances. Mas eu gostaria de fazer um convite para você que está participando aqui conosco. Nós providenciamos um presente para você. Você que está aqui vai ter o seu teste completo. O nosso teste ele tem 38 páginas. São cerca de 200 informações de perfis de cada pessoa. É um teste muito robusto, de profundo conhecimento. Há coisas lá extremamente interessantes. O Marston, por exemplo, nos ensinou que nós podemos escolher pessoas que vão nos completar na vida. Aquelas pessoas que têm alguns, assim, mais esotéricos, chamam de pessoas de alma gêmea, digamos assim, né? Por incrível que pareça, isso existe do ponto de vista comportamental. É aquela pessoa que, quando chega perto de você, parece que está completando a sua vida, parece que dá sentido. Há algumas pessoas, inclusive, que nos procuram para fazer teste para saber se namorando a pessoa tal, se casar, vai dar certo. Por incrível que pareça, do ponto de vista comportamental, é real, isso funciona muito, né? E isso explica porque muitas vezes nós não gostamos de algumas pessoas. E você também pode descobrir isso se as outras pessoas que você quer saber fizeram o teste, porque tem como cruzar as informações. Eu convido você a fazer o teste e se conhecer mais profundamente. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente começa a pensar, como é que será a minha esposa, como é que será meu filho, como é que será a minha filha, como é que será? E aí você, como gestor, talvez você vai começar a se perguntar, como será que são as pessoas ao meu redor? Os diretores que eu estou escolhendo? Como serão os professores que eu estou escolhendo? Às vezes você pode até se perguntar, como são todos que nós estamos servindo? Porque se nós descobrirmos, nós podemos servir essas pessoas ainda melhor. Ao final aqui do nosso vídeo vai estar presente para você os meios também para vocês nos contactarem, os meios para vocês conhecerem todo o ferramental que nós temos, mas principalmente a minha grande preocupação é o que eu posso fazer para ajudar você ainda mais. Espero ter contribuído aí com vocês, com singelas palavras. Nós falamos aí, acredito que um pouco mais do que 40 minutos, e nesse tempo não é possível a gente falar muito profundamente. Então, eu fiz assim um apanhado bem introdutório, ok? Professor Eurípides, não sei se o senhor é professor, mas a palavra é sua. Professor, a gente já de vez em quando fez umas aulas e já lecionou para algumas turmas, não me professor, não. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu, como tenho formação em administração também, e formação em numerologia, então eu também faço um mapeamento de perfil baseado em números, né? Números e letras, né? E quando o senhor falando aí de... Então, uma das minhas influências, dos meus perfis é influência e o maior dominante é a influência, depois vem o dominante, né? Que vai dar o treinamento, vai dar um para cada um,
Eu sei que eu quero então, o a gente meu. ia fazer um jogo aí diferente no final, mas você já fez o spoiler. Imagina um gestor público. Pois é, imagina um gestor público um mapeamento desse. Mas eu pergunto para você, professor Moisés, eu tenho uma pergunta. Qual a Pois não. importância para um gestor? Qual a importância para um gestor público mapear o perfil dos seus colaboradores? Bom, qualquer sociedade, qualquer organização, ela precisa ser estável. Quando eu escolho as pessoas certas para as posições certas, primeiro as pessoas são mais felizes naquelas posições, são mais realizadas. E elas se entregam mais porque estão fazendo aquilo que amam. Então, por exemplo, se você escolhe uma pessoa muito estável e muito conforme para uma posição que envolve muita influência, essas pessoas vão estar em estado de sofrimento. E a pessoa em estado de sofrimento, ela tem repulsa por aquilo que está fazendo. Ela odeia aquilo que faz. E tudo aquilo que você não gosta, você quer fugir daquilo. E você faz um mau serviço, você tem uma má presença, é como se você tivesse pessoas que têm aquilo que, digamos, uma nuvem negra em cima da sua cabeça, né? Chega, mas o mau humor está ali porque aquela pessoa está infeliz. Então, primeira coisa, se você sabe o perfil das pessoas e usa esse conhecimento de maneira sábia para colocar as pessoas nas posições certas, a primeira coisa que você vai ter é uma felicidade por parte das pessoas, uma alegria de viver por parte daquelas pessoas, não é? A segunda coisa que você vai ter é que essas pessoas vão se dedicar mais, porque elas estarão mais motivadas a fazer aquelas coisas, né? Elas estarão mais empenhadas em fazer as coisas, e o resultado, ele é muito melhor. Mas há um terceiro efeito muito interessante, que é basicamente o fato das pessoas se entrincheirarem naquelas coisas que estão fazendo, ou nos relacionamentos que estão. Ou seja, você tem situações mais duradouras. Sabe aquelas coisas que duram 50 anos? Ou duram durante toda uma vida? E que a pessoa olha e não quer nem mesmo correr o risco de perder, porque simplesmente estão vivendo aquilo que pode ser uma vida muito melhor para outros e que todos os outros gostariam, mas você que está vivendo, não é? Então, quando você toma essas decisões, você se torna uma pessoa mais sábia. Muito, muito mais sábia. E veja que eu convivo com problemas políticos desde o início da minha vida, embora a minha maior parte da carreira, ou quase a totalidade, é na área privada. Mas na área privada tem muita política também, né? E aí você está lá e muitas vezes você não pode tomar a melhor decisão, por questões muitas vezes políticas. Mas veja, às vezes você tem 20, 30, 50 pessoas que talvez você não pode tomar as melhores decisões, mas certamente você pode tomar decisões melhores do que as que você está tomando hoje. Provocando felicidade, harmonia, satisfação, desempenho melhor. E, de uma maneira geral, as pessoas vão olhar para você e pensar assim, puxa vida, que pessoa sábia, né? Que pessoa capaz. Mas isso tudo nasce quando você começa a entender exatamente como você é e como os outros são. Professor Wesley, Sim. Muito legal de ouvir, né? E aí eu acho que assim, no serviço público, principalmente nós, né, gestores, quando nos deparamos ao cargo, né? E aí você tem aquela sensação que você não pode mudar nada, né? Porque a ideia de que a política ou que o serviço público está cheio de pessoas efetivas e que, de fato, ali não vai mudar. E aí está justamente nesse olhar diferenciado
que, às vezes, não são as pessoas que precisam mudar, mas a visão do gestor para aquela pessoa no lugar errado que ela está. E aí faz toda a diferença quando, de fato, nós passamos a fazer um olhar diferenciado. E só é possível fazer esse olhar diferenciado, e aí por isso que a gente está com tanta preocupação, com tanto primor na construção desse seminário, porque eu não digo que é um seminário, né, porque a gente tem 3 dias de workshop, depois a gente tem uma consultoria de 1 mês com a equipe, depois mais uma consultoria com os secretários, que é justamente para tentar o alinhamento de tudo isso, porque não adianta treinar um e treinar outro, e aí a gente vai ter pessoas pensando diferente numa mesma organização. Se a gente quer a transformação dessa organização, nós temos que caminhar junto e fazer essa transformação minimamente alinhada. E aí eu me lembro de uma história minha, enquanto gestora, onde eu estava no município, e eu tenho um trabalho que é planos de carreira, folhas de pagamento, e a minha cabeça gera em torno de que cada coisa tem que estar no seu lugar certo. E aí depois você vai fazer meu perfil, que eu já estou na fila, né? E aí gera também no sentido da economia, de prestar conta para as pessoas, e aí eu não consigo lidar muito quando eu entro numa folha de pagamento que tem mais gente do que a necessidade. E aí eu fiz um trabalho e sobrou assim, muita gente, né? Quando eu cheguei. Aí o prefeito virou para mim e falou: mas não pode demitir, a gente tem dinheiro para pagar, por que tu quer demitir? Aí eu falei: não quero demitir, só quero demonstrar que a gente tem mais gente do que o necessário. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos ligar para as escolas e pedir, vou fazer a lotação de cada unidade escolar, e aquilo que a escola for excedente, ela vai me enviar. E aí o prefeito falou: isso não vai dar certo, só vai enviar as pessoas que elas não vão querer lá trabalhar por alguma coisa. Ele disse: vamos tentar. Ele falou: então tá bom, vou colocar esse desafio na sua mão. E aí, quando eu falava isso para as pessoas, eu mandava o ofício para a escola, todo mundo dizia assim: é um absurdo que a professora vai fazer. Ela vai montar uma escola nova com um grupo de pessoas que as escolas não quiseram, vamos dizer assim, né? Porque quem que você escolhe a liberar, a dispensar da escola no ato de lotação? Alguém que, de repente, na cabeça desse gestor, ocasionou algum problema. E aí a gente fez essa escola, né, com o intuito de não dispensar ninguém, mas a gente pegou esse time, convidou uma especialista fabulosa, quero mandar um beijo para ela depois, né, a Wani, da Educação Infantil. E aí a gente pediu, e era uma creche, uma coisa linda, e a gente pediu que colocasse por 45 dias, falando para essas pessoas que nós iríamos abrir a creche perfeita. E que ali nada, quando as portas se abrissem daquela creche, as pessoas iam ter a sensação da melhor creche do mundo. E assim, no dia que nós inauguramos, foi algo. Aliás, antes, esses professores, toda essa equipe, que era o excedente da rede, liberado por cada equipe, por cada gestor, o movimento era tão apaixonante. Quando eu ia na obra, eles enfeitando, eles pensando em cada detalhe, nas câmeras, na florzinha que ia ter lá. E qual foi o resultado? No primeiro dia de aula, eu recebi 2 telefonemas, um do Conselho Tutelar e outro do CMDCA. E a gente tinha uma relação mesmo assim de meio que oposição, né? E aí a galera lá da oposição sequencialmente me ligou e disse: olha, eu queria hoje lhe parabenizar. Eu disse: mas por quê? Porque meu filho chegou 5 minutos atrasado na creche, e eu recebi um telefonema, a professora do meu filho ligando, dizendo: mãezinha, por que seu filho não chegou? Estamos sentindo falta dele, né? 5 minutos que eu estava a caminho da creche. Então, assim, eu não tenho dúvida que a creche que você montou e que todas as críticas que nós fizemos eram indevidas. Você conseguiu montar a melhor equipe na creche do nosso município. Então, não são as pessoas que elas não dão aquilo que a gente quer que elas entreguem, mas, com certeza, elas não estão no lugar correto, e eu concordo com o senhor, não está, e por isso não estão felizes, não estão entregando o seu melhor. Porque imagine na educação que todo mundo que foi selecionado para ali,
para que aquele processo educacional seja contratado ou efetivo, ele passou por um processo de seleção. Ele tem a qualificação. A lei já determina os pré-requisitos obrigatórios para a entrada dele. Então, ele foi selecionado, ele é a pessoa ideal para estar naquele grupo. Alguma coisa está faltando para essa pessoa se encontrar e entregar o seu melhor. E aí eu achei muito fantástico toda a sua explanação, que assim, as pessoas têm muito medo de ser avaliadas, né, professor? A gente falou isso na live anterior. E que esse processo de avaliação, que o senhor falasse um pouquinho nessa retinha final aí desses 2 minutos, é um pouco desmistificar o que é fazer um perfil, o que é permitir que cada pessoa da equipe se conheça e que o gestor também os conheça. O que muda com isso? E o que é desmistificar essa avaliação de perfil que muitos não gostam de fazer ou não querem fazer, principalmente no serviço público, porque ele acha que ele já foi concursado para aquele cargo e ele não precisa passar por avaliação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as ponderações, foram muito sábias, mas como eu estava dizendo, o ser humano tem uma curiosidade imensa. Então, nos processos que nós fizemos e passamos, é interessante porque, de uma maneira geral, todos querem se conhecer. E o DISC é isso, é uma ferramenta também de autoconhecimento, não é? Então, quando você coloca o processo desta forma, nós estaremos fazendo um procedimento para que você se conheça, para que você tenha oportunidade até mesmo de pensar um pouco melhor sobre as situações da sua vida e, se você, então, assim desejar, nós podemos lhe servir melhor ou até lhe orientar melhor. É muito comum, né, nós usarmos a ferramenta para, pelo menos, aí alguma coisa em torno de 15 situações de evolução humana. Uma delas, certamente, é um reposicionamento, um recrutamento e seleção interno. Nós vamos poder falar isso mais profundamente no workshop, explicando detalhadamente. A segunda coisa, que é um cuidado que as pessoas precisam ter, é jamais fazer o DISC para fazer um processo, por exemplo, de perseguição, seja lá qual for, ou de demissão, seja lá qual for, se em algum momento essas ferramentas comportamentais forem usadas para esse tipo de coisa, ninguém mais quer fazer. Ninguém mais quer usar. Ou seja, estas ferramentas são ferramentas do bem. Ferramentas que são usadas para promover a evolução e o bem. Então, quando você consegue passar pela primeira rodada e você usa este conhecimento com os ferramentais que teremos a oportunidade de apresentar mais adiante, né? Você vai ver claramente que, ao invés de você estar procurando as pessoas, são as pessoas que vão procurar você. Eu quero me conhecer, eu quero ser melhor. Porque quando você passa por isso, você começa a entender, inclusive, as coisas que estão ao seu redor, né? Muitas vezes você vê uma pessoa que está num sofrimento imenso lá no trabalho, às vezes faltando muito, às vezes com um tremendo mau humor, maltratando as outras pessoas, e quando você vai ver o que essa pessoa está tendo, é basicamente um reflexo da vida particular que ela está tendo, que ela não compreende porque ela está sofrendo daquele jeito, né? Então, eu posso lhe dizer, com a experiência nossa, é que se você usar desta maneira, você agrega e não desagrega. Uau, pronto, a chave do sucesso. E, professor, acho que essa era o afago, né, que a gente precisa ouvir, de fato, na educação, porque a gente também não pode desmistificar tudo, né? E que, de fato, a intenção da ferramenta e a intenção dessa melhoria do processo educacional, ela precisa ser plantada, que é fazer o bem, que é melhorar a vida das pessoas, o bem viver daquele grupo, né, o bem-estar. E aí eu acho que é isso que nós estamos nos propondo quando nós nos reunimos
mostrar que com planejamento estratégico, com ferramentas adequadas, com as mentes voltadas com o princípio do bem, nós vamos conseguir montar equipes de sucesso. Obrigada pela sua participação, obrigada pelos presentes. Todos os presentes aí podem entrar em contato conosco. Eu estou presente, viu? Tu está presente, Eurípides? Ei, escreve aí Primeiro, se inscreve no nosso canal. Olha lá se você é inscrito. Se inscreve no nosso canal, curte, coloca lá presente, porque é presente de estar aqui, é presente de receber presente do professor Wesley, para a gente receber esse presente de autoconhecimento, para melhoria, para aperfeiçoamento. E quando a gente se conhece, obviamente, a gente tem maior capacidade de se relacionar com o outro e de entendê-lo, né? E aí eu acho que é isso que a ferramenta vai permitir aí para cada um de nós. E o presente maior é o professor Wesley, também para todo mundo que vai estar presente no Star Planner, vai ser contemplado tanto o gestor quanto a equipe, né? E a ideia é que o professor Wesley possa estar conosco nos processos de consultoria e assessoria, né? Nosso convidado aqui para compor o time também da Norte Rios, viu? O senhor é honrado. E aí, para poder ajudar outras pessoas permanentemente. Então, entre em contato, procure as redes sociais do professor Wesley. Sem dúvida, esses 30 e poucos minutos são suficientes para além do currículo, da história de vida do professor, que pode ser facilmente consolidada, buscada aí em qualquer lugar. Então, é muito bom a gente poder compartilhar aprendizado com pessoas tão extraordinárias quanto o senhor e, sobretudo, ganhar presentes tão valiosos, que as ferramentas desenvolvidas pelo seu longo tempo de trabalho. E imagine a gente ter a oportunidade de ter uma ferramenta e ter o aplicador aplicando a ferramenta, né? Então, é fantástico, porque a gente vai ter o máximo de plenitude do que ela pode nos dar. Então, eu já estou aqui no primeiro lugar para receber o presente. E vou estar nos treinamentos no Star Planner, vou acompanhar a consultoria, quero tudo, quero me tornar melhor, quero ser pessoa do bem, quero fazer o bem e fazer com que outras pessoas que estejam do meu lado fiquem se sentindo melhor e que a gente não julgue ninguém pelas atitudes, né? E faça com que os processos de gestão sejam mais fáceis e mais felizes. Eurípides, suas considerações finais e, por fim, a do professor, e a gente encerra com a despedida do professor Wesley na live de hoje, mas todo mundo convidado para continuar conosco, acompanhando a gente no nosso canal, acompanhando o professor Wesley nas redes sociais dele, nos contatos que estão aqui abaixo, que ele deixou uma descrição aí no nosso link do YouTube. Também, quem quiser se sentir presenteado para aplicar a análise de perfil com ele, né? Pode também estar dando continuidade nos contatos. E curta o nosso Star Planner, né? Apresente para o seu prefeito, apresente para o secretário, estude, tente entender como que é o processo, faça parte, que vai ser muito feliz esse processo para toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Beijo grande, gente. Eurípides, depois o professor Wesley. Tá, Diana, está moderando aqui essa sala junto com o professor, junto com você. Professor Wesley, parabéns pela entrega, pelo conhecimento, pelo amor, porque servir é ter amor no coração, então parabéns, parabéns. Eu acho que eu vou ter, Diana, depois que fazer também um presente aí para o Star Planner aí com um mapeamento numerológico aí, viu? Vou dar esse presente também para o professor, viu? Então, ok, muito obrigado. Então, fica aí meu presente para o workshop, tá? O mapa numerológico aí, viu? Ok. Muito obrigado. A satisfação maior foi minha. Eu gostaria de aprender com a professora em especial, a nossa mediadora, o dom da palavra, não é? De fato, fiquei aqui encantado. Fiquei muito curioso. Como foi o desenvolvimento dessa técnica, professora? Uma satisfação enorme, certo? Uma satisfação maior ainda de estar com todos aqui presentes
e dizer da minha imensa alegria em servir. Eu espero que realmente você possa, ao fazer o seu devido teste, se ver, se conhecer e ter na ferramenta uma arma para melhorar a vida e de tocar outros seres humanos, com os seus esforços, a sua motivação e também com as ferramentas que a vida vai lhe colocar às mãos. Desejo a você um ótimo dia, um ótimo final de semana, que tudo lhe vá bem e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.